O burlador, o bandido e ladrão Celso Correia foi descoberto. A verdade por trás do escândalo de propriedade intelectual. Na política, a linha entre a integridade e a corrupção é tênue. Mas quando se ultrapassa esse limite, o preço a pagar é altíssimo. O ex-ministro da Agricultura de Moçambique, Celso Correia, parece ter se aventurado pelo território perigoso da desonestidade, ao ser acusado pelo governo da Zâmbia de utilizar sem autorização imagens de campos agrícolas do país vizinho em campanhas de propaganda durante sua gestão. Este episódio não é apenas um escândalo de apropriação indevida de imagens, é um reflexo claro de práticas antiéticas que corroem a confiança pública. O que está em jogo aqui não é apenas a violação dos direitos de propriedade intelectual da Zâmbia, mas a própria credibilidade de Celso Correia, de seu governo e, por extensão, de todo o sistema político de Moçambique. O que realmente aconteceu? O uso ilícito das imagens agrícolas. O governo da Zâmbia levantou a acusação de que Celso Correia utilizou imagens de alta qualidade que retratam práticas de cultivo avançadas e de alta produtividade rural sem obter a devida autorização para usá-las. E o pior, essas imagens não pertenciam a Moçambique, mas à Zâmbia. Mas o que significa isso, afinal? Utilizar as imagens de outro país em campanhas de propaganda não é apenas um erro, é uma grave violação dos direitos de propriedade intelectual, o que levanta uma série de questões sobre a ética no uso de informações e recursos de outros países sem a devida autorização. E aqui vem a primeira grande questão. Como é possível que um ex-ministro da Agricultura de Moçambique, alguém que deveria ser um exemplo de liderança e respeito pelas normas, caia em uma armadilha tão simples e direta? A resposta pode ser dolorosa, mas é clara. Quando se é seduzido pelo poder e pela vontade de impressionar a opinião pública, a ética e os princípios morais podem ser deixados para trás. Não é apenas uma questão de imagem, é uma questão de respeito pelo trabalho de outros países e pela soberania nacional. Agora, o impacto dessa atitude é muito mais amplo do que apenas uma simples infração de copyright. O uso indevido das imagens criou um desconforto significativo nas relações diplomáticas entre Moçambique e Zâmbia. O que foi um erro de comunicação e uma violação dos direitos de propriedade intelectual se transformou em uma disputa diplomática potencialmente prejudicial para os dois países. Afinal, a Zâmbia não é um país qualquer. A Zâmbia e Moçambique têm relações históricas de cooperação, especialmente nas áreas de agricultura e desenvolvimento, e a violação dessa confiança pode resultar em um racha que afetará a colaboração entre essas nações. A questão é: o que Celso Correia estava pensando? Será que ele subestimou as consequências de suas ações? Ou será que ele simplesmente não se importou com o impacto que isso teria nas relações bilaterais? O que fica claro é que, ao usar as imagens da Zâmbia de forma indevida, ele não estava apenas violando direitos autorais, mas também os princípios da boa-fé e do respeito mútuo. E isso é algo que, no mundo das relações internacionais, tem o potencial de criar um abismo difícil de superar. Mas vamos parar por um momento para refletir. O que exatamente significa propriedade intelectual em um contexto internacional? No fundo, não é apenas uma questão legal. É uma questão de respeito pela identidade de um país, pelo trabalho árduo e pelas conquistas de suas instituições. Quando um país usa imagens de outro sem permissão, não está apenas roubando algo físico, mas também o reconhecimento das conquistas e da inovação daquele país. A violação de propriedade intelectual não é apenas um crime técnico, mas um desrespeito ao esforço coletivo de um povo. Ao usar as imagens sem autorização, Celso Correia e sua equipe não apenas minaram o trabalho dos zambianos, mas também questionaram os valores de respeito e cooperação que deveriam ser a base de uma boa relação diplomática. A Zâmbia, por sua vez, tem o direito de defender sua soberania nacional e seus direitos de propriedade intelectual. O governo zambiano, ao protestar contra o uso não autorizado das imagens, não está apenas protegendo uma questão legal, mas também defendendo sua posição no cenário internacional. E esse é um ponto crucial. Os governos não podem se dar ao luxo de ignorar questões de propriedade intelectual, pois isso compromete a confiança que os outros países têm nas suas ações. E agora, o que acontece com Celso Correia? Até o momento, ele não se manifestou publicamente sobre as acusações. Sua falta de resposta levanta uma série de questionamentos sobre sua integridade e caráter. Será que ele está tentando escapar das responsabilidades?
Ou talvez ele não veja a gravidade do que fez? A omissão de Celso Correia diante das acusações é um reflexo de um problema muito maior. A falta de responsabilidade que muitos políticos e líderes demonstram quando são confrontados com falhas graves. Não apenas ele usou imagens sem autorização, mas sua atitude em relação à acusação, o silêncio, só piora a situação. A questão que surge é: como podemos confiar em um ex-ministro que se comporta de forma tão desleal? Ele traiu a confiança não apenas de seus compatriotas, mas também de um país vizinho, com o qual Moçambique compartilha uma história de colaboração. Não é um erro simples de comunicação, é uma questão de desonestidade e, provavelmente, de interesses próprios. Essa falta de transparência e responsabilidade coloca em xeque a credibilidade de todo o governo de Moçambique, que agora precisa lidar com as repercussões diplomáticas e internas dessa situação. A ética na comunicação. O que isso significa para Moçambique? O escândalo envolvendo Celso Correia coloca em discussão a ética na comunicação pública. Como ex-ministro da Agricultura, Correia deveria ser um modelo de comportamento ético e não alguém que recorre a estratégias desleais para promover sua imagem ou os interesses de seu governo. No entanto, este episódio revela uma prática cada vez mais comum na política: o uso de recursos de maneira errada para tentar melhorar a imagem pública, sem levar em conta as consequências de longo prazo, e isso é perigoso. Quando os líderes começam a adotar esse tipo de comportamento, a política se torna uma arena de manipulação, onde as verdades são distorcidas e as relações de confiança são minadas. A ética na comunicação não é apenas sobre seguir regras e regulamentos. Trata-se de agir com honestidade, transparência e respeito por aqueles com os quais interagimos. O uso não autorizado das imagens da Zâmbia é um reflexo claro de uma falta de respeito pelas regras e pela ética, e isso coloca em risco a credibilidade de todo um governo. Finalmente, a pergunta que resta é: o que acontece agora entre Moçambique e Zâmbia? As relações entre os dois países podem ser profundamente abaladas por esse incidente, mas também há uma oportunidade para a diplomacia se mostrar forte. A Zâmbia tem o direito de proteger seus interesses, e Moçambique, por sua vez, precisa assumir responsabilidade pelos erros de seus líderes. Se o impasse não for resolvido de forma amigável, o que começou como um simples erro de comunicação pode se transformar em um conflito diplomático de grandes proporções. O que aprendemos com esse escândalo? Este episódio serve como um alerta sobre os perigos da desonestidade e da falta de ética na política. As ações de Celso Correia não só prejudicaram sua própria imagem, mas também colocaram em risco a cooperação internacional e a confiança entre os países da região. A lição é clara: quando se negligencia os valores fundamentais da ética e da responsabilidade, as consequências podem ser devastadoras. E acima de tudo, nos lembra que a política não deve ser um jogo de manipulação e mentiras, mas uma plataforma para construir um futuro melhor para todos. Se chegou até aqui, comente abaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Dito isso, terminamos por aqui. Adeus e até já.